torrente de loucos. 3 dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. A caridade. Senhor Soares entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como o sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra de Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o boticário. Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior, acrescentou o outro. E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família de descerdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos, mandou-os anexar uma galeria de mais 37. O padre Lopes confessou que não imaginaria a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornando-o de tropos, de antíteses e apóstrofes, com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigiário não queria acabar de crer. Que? Um rapaz que ele vira 3 meses antes jogando peteca na rua? Que não. Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é o que vós está vendo, isto é, todos os dias. Quanto a mim, tornou o vigiário, só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura. Provavelmente confundidas antigamente das línguas, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não o atrapalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista. Depois de refletir um instante, mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e disso se trata. Vá que seja, e fico ansioso realmente. Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas só 2 se espantavam pelo curioso delírio. O primeiro, um falcão, rapaz de 25 anos, supunha-se a estrela d'alva, abria os braços e alargava as pernas para dar-lhe certas feições de raios, e ficava assim horas estendidas ao perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se. O outro andava sempre à roda das salas ou do pátio, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Era um desgraçado, a quem a sua mulher o deixou para seguir um mendigo. Mal descobria a fuga, armou-se de uma garrucha e saiu-lhes nos encalço. Achou-os 2 horas depois ao pé de uma lagoa, matou-os a ambos com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez-se, mas a vingança estava louco. E então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo, à casa dos fugitivos. A mania das grandezas tinha espantalhos notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de um algibebe, que narrava as paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa, toda a sua genealogia que era esta. Deus engredou um ovo, o ovo engredou a espada engredou Davi engredou a púrpura engredou o duque engredou o marquês engredou o conde, que sou eu. Dava uma pancada na testa, um estalo nos dedos e repetia 5, 6 vezes em seguida. Deus engredou um ovo, o ovo engredou, etc. Continuando. Outro da mesma espécie era um escrivão, que se vendia por mordomo de rei. Outro era um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiada a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 a outro, 1.200 a outro, e não acabava nunca mais os seus bens. Não falo dos casos de monomania dos religiosos. Apenas citarei um sujeito que, chamado-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João, e prometia o reino dos céus a quem o adorasse, e as penas do inferno aos outros, e depois desse, o licenciado Garcia, que não dizia nada, porque imaginava-se que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu e abraçariam a terra, tal era o poder que recebera de Deus. Assim escrevia ele no papel que o alienista lhe mandava dar, menos por caridade do que por interesse científico. Na verdade, a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde.
nada menos do que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração, e aceitando essa ideia do boticário Crispim Soares, aceitou-lhe também 2 sobrinhos, a quem incumbia a execução de um requerimento que lhes deu, aprovado pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, e sim também na escrita, etc. Era o melhor que podia fazer para somente cuidar do seu ofício. A Casa Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo em que há governo temporal e governo espiritual. E o padre Lopes ria deste pior trocado. Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta qualificação dos seus enfermos. Decidiu-os primeiramente em 2 classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou a subclasses, monomaníacos, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou o estudo à altura do contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as versões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências, inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias de revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças e outras espécies, descendentes da família, uma defesa, enfim, como a não faria. E cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo estudava o melhor regime, as substâncias medicamenciosas, os meios curativos e os meios paliativos, não só que vinham nos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria à força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais tempo. Mal dormia e mal comia, e ainda comendo era como trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora rumiava uma questão e ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma palavra a Dr. Evaristo.